E agora nós vamos a Brasília com o Liberdade de Opinião para ouvir o jornalista Alexandre Garcia sobre os principais assuntos do dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Olha, aproveitando o embalo do Sidney, eu quero fazer uma correção também, né? Inclusive assumir a responsabilidade. Eu disse que eu não entendia por que as compras de comida do governo tinham subido 20%. Agora vem dados aí que, na verdade, caíram 27% a menos, né? E o problema é que, convenientemente ou coincidentemente, havia caído o site da transparência do governo, a gente não podia conferir, né? E eu também reclamei aqui que eu não via razão para comprar chiclete. Agora já me falaram, né? Inclusive uma altíssima autoridade dos fuzileiros navais me disse: não, a gente usa ração. A pessoa não tem tempo para parar para almoçar, é uma ração assim muito rápida, não tem tempo de fazer a higienização dos dentes e tem um chiclete no fundo, no fim, né? E também no Ministério da Saúde, uma goma de mascar com nicotina para ajudar aqueles que estão sendo desmamados do vício do tabaco, do cigarro, né? Esclarecimento, já que ontem a gente não tinha a conferência disso num site que havia caído exatamente nesse momento de conferir essas informações. Pois é, o portal ficou fora do ar entre a noite de anteontem e a manhã de ontem, segundo a CGU, por excesso de acessos. E hoje à noite o presidente Bolsonaro vai fazer uma transmissão ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União para falar exatamente sobre esse tema da compra de alimentos. Nós vamos acompanhar aqui. Mas por falar no presidente, Alexandre... Uma outra questãozinha... Pois não. Foi tão grande ontem o leite condensado, né? Na verdade, caiu para menos da metade, caiu 54%, porque passaram a comprar também leite de soja e leite em pó, né? É um leite que vai para a FUNAI e vai para a Amazônia, principalmente quando o leite tradicional, convencional, não consegue se manter, né, diante da temperatura da região. Desculpa, eu interrompi. Vamos aos temas de hoje. Imagina, que isso, Alexandre. Vamos lá, então, começando com a eleição na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro esteve com parlamentares do PSL e disse que pretende influenciar na eleição pela presidência da Câmara. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Vamos fazer uma reunião aí com 30 parlamentares do PSL e vamos, se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara com esse parlamentar, né? De modo que nós possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil. Bom, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, telefonou para o ministro da Articulação Política, Luiz Eduardo Ramos, para manifestar a insatisfação dele com a interferência do governo, que ele considera, Rodrigo Maia, terá sequelas porque a execução do orçamento precisa ter o mínimo de organização e de compromisso republicano e democrático. Para Maia, a intenção do presidente é transformar o parlamento numa espécie de anexo do Palácio do Planalto. Alexandre, queria te ouvir primeiro sobre essa declaração do presidente, dizendo que está se reunindo com deputados para interferir a favor de Arthur Lira na eleição na Câmara, e depois sobre o que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manifestando aí o que, segundo ele, é a intenção do presidente da República, transformar a Câmara num anexo da presidência da República. Na verdade, é o inverso, né? Foram os deputados do PSL que foram se reunir com o presidente, inclusive foram tomar café da manhã com ele, né? Esses deputados estavam assim, ainda avaliando, né, Baleia Rossi e Arthur Lira. Aí, de repente, o Baleia Rossi já vira pupilo de Rodrigo Maia cada vez mais radical. Aí vão à cidade onde nasceu o Baleia Rossi, tudo justo, né? Mas foram falar com o governador, e o governador, animadíssimo, chamou o presidente de fascínora. Aí o PSL, que foi o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente, né, foi para o outro lado. O radicalismo ajudou a afastar essa bancada importante,
do PSL, se não me engano são 36 deputados, 29 estiveram lá no Palácio Alvorada, tomaram café da manhã com o presidente, fizeram fotografia, acompanharam o presidente depois lá fora para o presidente fazer declarações. E Rodrigo Maia está demonstrando assim um desespero explícito, né? Diz, não, pelo amor de Deus, o presidente não pode entrar nessa, senão eu perco. Está dizendo isso. E o problema é que ele próprio é que provocou isso. Ele radicalizou, então afastou. Aí as pessoas tiveram que se definir, aquelas que estavam indefinidas. Então estão se definindo, olha, vamos ficar. Né? Outra questão, né, que as pessoas falam, puxa, ele está com 150 pedidos de impeachment, por que ele não põe a votação? Porque ele sabe que se puser em votação acabou, né? Não tem voto. Então, o melhor é ficar falando nisso, porque fica em cima, assim, de um teórico potencial barril de pólvora, né? Só que não é, só que é uma pólvora muito molhada, né? Então, é isso. E a gente já começa a ficar, já está previsível o resultado da eleição da noite de segunda-feira próxima. Bom, o presidente Bolsonaro também falou ontem sobre uma possível greve de caminhoneiros. Ele prometeu reduzir tributos federais que incidem sobre o diesel, PIS e COFINS. A ameaça, não é, de uma greve de caminhoneiros, uma paralisação geral da categoria. E o presidente tem acenado aos caminhoneiros para evitar que isso aconteça. Ontem ele fez um apelo. Reconhecemos o valor dos caminhoneiros, né, para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, que todos nós vamos perder, todos, sem exceção. Agora, a solução não é fácil. Estamos buscando uma maneira de não ter mais esse reajuste, porque os impostos federais, eu sempre disse, né, eu estou pronto para fazer, a gente vai para o sacrifício, mas gostaria que o ICMS acompanhasse também essa diminuição. O ICMS é um imposto estadual, a alíquota é determinada pelos governadores, não é? Alexandre, como é que você avalia essa tentativa do presidente de reduzir impostos que incidem sobre o diesel para tentar apaziguar um pouco o ânimo dos caminhoneiros? Pois é, a gente viu as imagens aí, esse pessoal que está com ele são representantes de caminhoneiros que ele levou, ele foi, agora sim, agora ele é que foi lá ao Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia para estudar com o Paulo Guedes, olha, está aqui essa turma, está querendo isso, o que a gente pode fazer? Né? Só para a gente lembrar a tragédia que foram 11 dias de parada total dos caminhoneiros no governo Temer. No momento que o governo Temer estava decolando na economia, na recuperação do emprego, que tinha recebido uma herança aí de 12 milhões de desempregados, naquele caos, aquela frustração no PIB, né? Estava se recuperando, a greve de 11 dias cortou isso. Agora o presidente conta, quer dizer, os caminhoneiros é que dizem que tem 90% ou mais de 90% de apoio, né, dentro da classe dos caminhoneiros. Muita coisa já foi atendida, né, zerando importação de pneus, o frete mínimo já foi aprovado lá na Câmara respectiva, né, há uns outros pedidos, sim, foi retirado do projeto, já foi aprovado isso na Câmara, vai para o Senado, aquele projeto de cabotagem, já foi retirado o que envolvia os caminhoneiros, a pretensão dos caminhoneiros foi garantida, né? Mas resta aí o preço do diesel. Né? E o preço do diesel, o presidente deixou bem claro, isso ele não está fazendo mesmo, não tem interferência na Petrobras. A Petrobras, eu até estranhei, né? Ontem entrou em vigor um aumento na refinaria de 4,4% no preço do diesel. Né? Mas o presidente disse, olha, eles são autônomos, eles têm que se salvar, porque a Petrobras foi dilapidada pela corrupção, pela ladruagem, né? Como comprovou a Lava Jato, e se recuperou. Né? Então, não interfere na Petrobras. Aliás, o preço do diesel, 47% é da Petrobras. Agora, o resto são impostos, né? Impostos federais, impostos estaduais, é o preço do biodiesel que entra lá, né? E depois sobra aí uns 16% para todo o processo de distribuição e revenda. Então tem que cortar um pouquinho em cada um. Né? É a CID, o PIS, o PASEP nos impostos federais. Nos impostos estaduais é o ICMS, que no diesel varia de 12% a 25% por aí, dependendo do estado.
Então a proposta dele é: a gente tira um pouco, mas os estados também tiram um pouco do imposto, para ver se alivia um pouco o preço do diesel, né? E agora, politicamente, não há condições, é uma coisa altamente antipática, em plena pandemia, uma categoria parar, né? Uma categoria que é aplaudida por todo mundo, mas a categoria não está unida nisso. Eu diria que é uma minoria, que são lideranças, vamos chamar de informais, lideranças informais que estão fazendo essas ameaças de tentar fazer bloqueio nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal já está prevenida para evitar esses bloqueios, né? Então é pouco provável que saia essa greve, porque ela não conta com o apoio de todo mundo e principalmente porque é totalmente inoportuna. Não faz sentido, no momento em que muita gente parou de trabalhar por imposição de fechamentos, de quarentenas locais, né? E outros querem parar de trabalhar para atrapalhar a vida daqueles que já têm a vida atrapalhada. Então, é bem improvável que saia essa paralisação. O governo de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde para aplicar de uma vez todas as doses disponíveis da Coronavac, sem reservar uma dose para a segunda aplicação em quem está recebendo a primeira dose. O objetivo, é claro, é aumentar o número de imunizados com todas as doses de Coronavac que estão à disposição agora nas geladeiras dos postos de saúde, dos hospitais, das UBSs. O coordenador do Centro de Contingência da Covid em São Paulo, João Gabardo, explicou o pedido que São Paulo está fazendo ao Ministério da Saúde aqui na CNN. Não é coerente nós mantermos uma quantidade imensa de vacinas guardada no armário, aguardando a segunda dose que vai ocorrer depois de 3 semanas ou 4 semanas. É importante, nesse momento, que a gente vacine o máximo de pessoas. Isso é extremamente importante, vacinar o máximo. E nós vamos fazer a segunda dose com as próximas remessas que nós vamos receber. Alexandre, as informações que nós tínhamos dos fabricantes até agora era a seguinte: a vacina de Oxford pode ter a segunda dose aplicada em até 3 meses, que já a partir da primeira dose oferece 70% de imunização. A Coronavac precisa de 2 doses, a primeira e a segunda, num prazo que pode ir de 14 a 28 dias, ou seja, a segunda dose tem de vir muito mais cedo do que a vacina da AstraZeneca, por exemplo. E agora o governo de São Paulo quer alterar essa lógica, prevendo que terá vacina suficiente para a segunda dose nesse espaço tão curto de tempo, menos de um mês, né? Como é que você avalia essa mudança de postura do governo de São Paulo e o pedido feito para o Ministério da Saúde, Alexandre? Colombo, você pronunciou uma palavrinha-chave nisso tudo: lógica. Onde é que está a lógica em que uma vacina que tem 50,38% de eficiência, de eficácia, tem pouquinho mais de 50% de eficácia e que precisa ser aplicada em 2 doses, num prazo de, no máximo, 4 semanas. E qual é a lógica de aplicar a primeira, só uma dose, e não aplicar a segunda dose de uma vacina que já tem só 50% de eficácia? Qual é a eficácia da primeira dose? E se não vem a segunda dose, foi tempo perdido, vacina perdida. Não tem como não aplicar a segunda dose em 4 semanas em quem já recebeu a primeira dose. Pelo menos é o que a lógica manda, né? Acho que é basicamente isso. Bom, e as vacinas estão e continuam dando um problema tremendo, danado no Amazonas, em Manaus. O Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, por um suposto desvio de vacinas contra o novo coronavírus. O que a promotoria diz? Que fez investigações que indicam que dezenas de pessoas que têm alguma espécie de ligação com o prefeito e que não fazem parte do grupo prioritário da fase 1 do Plano Nacional de Imunização foram vacinadas em Manaus.
O prefeito foi procurado pela CNN, claro, para responder e disse que está, Davi Almeida é o nome dele, disse que está profundamente indignado com o que ele considera uma atuação ilegal e arbitrária do Ministério Público e que vai à Justiça procurar medidas cabíveis contra os responsáveis pela denúncia que, na avaliação dele, não tem fundamento, mas é mais um capítulo nessa história quase inacreditável de Manaus, não é, Alexandre? Pois olha só, em primeiro lugar eu queria registrar que o Ministério Público se dirigiu ao governo, à Justiça Estadual. E o desembargador que recebeu o pedido não é comigo, não é com a Justiça Estadual, é com a Justiça Federal. E o Ministério Público, baseado em decisão do Supremo do dia 15 de abril, não, olha, isso não é governo federal, isso é estadual. Não vamos para a Justiça Federal, vamos continuar insistindo aqui na Justiça Estadual. Isso já tem um significado, né? Bom, eu fazendo um certo plágio, eu diria que o caos da saúde de Manaus não é obra de um dia para o outro, é obra de décadas. Não é de agora. Não é por causa da Covid, não é por causa do coronavírus. Não, vem de longe, de muito longe. Vejam só, esse prefeito, que agora está com pedido de prisão, né? Esse prefeito foi eleito com 51% dos votos. Ali, né? Partido Avante, na verdade ele foi deputado estadual 3 vezes, ele foi presidente da Assembleia, chegou a ser governador interino, ele era do Partido Socialista Brasileiro. E bom, mas antes dele, o outro prefeito, Arthur Virgílio Neto, né, sabe tão bem do caos de Manaus, da saúde, que quando ele pegou Covid, lá em julho, ele foi para o Sírio-Libanês em São Paulo. Vocês acham que ele ficou lá em Manaus? Não, ele conhece. E aí quando o filho dele, que é chefe de gabinete civil da prefeitura dele, é o Arthur Virgílio Bisneto, quando pegou Covid em setembro, foi também para o Sírio-Libanês. Então eles sabem. Está entre esses caciques políticos lá de Manaus, o perdedor ali que fez 49%, Amazonino Mendes. Né? Olha, e não é só Manaus, o pior é que é o estado inteiro. Tem prefeito, gente, tem prefeito que sequer mora no município, ele não mora no município. Cadê o prefeito? Ah, não sei. Né? Chegou um navio da Marinha lá, né, para fazer distribuição de... Ah, queremos falar com o prefeito. Não, o prefeito não mora aqui. Gente, é isso. Vocês não têm ideia do que seja. E não é de agora, não. Vem de muito longe. Todas as confusões, a saúde, a bagunça generalizada. Agora vai lá, secretário de limpeza, assessor de secretário de limpeza, de saúde, e não sei, todo mundo. Somos cidadãos acima dos outros, né? De primeira classe, queremos receber. Não, contrata fulano, bota aqui, diz que ele está na linha de frente e recebe a vacina. É usual. Eles não sentem, esse pessoal dessa política lá, acham que isso é normal. Não tem problema nenhum fazer. Né? O Ministério Público é que está atrapalhando lá. Né? E o governo federal que já entupiu Manaus e Amazonas de oxigênio. Né? Ainda está indo navio que saiu lá de Santos, carregado, está indo para lá, uma mobilização extraordinária, né, para atender esse caos que foi armado por décadas. Alexandre, ótimo dia então, nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, combinado? Combinado, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.